Maravilha. Então, nós estamos na última aula desse módulo, né, do nosso curso de homilética, e nós temos aprendido várias características concernente à pregação, desde o comportamento do pregador ou da pregadora, né, que nós temos pregador e pregadoras aí no nosso grupo, e as formas como ele deve se conduzir, a maneira como ele deve falar, a maneira como ele deve controlar a gesticulação, o olhar como deve ser direcionado, todos os mínimos detalhes para contribuir para que a conexão entre quem fala e quem ouve não seja quebrada. Para isso nós vimos também concernente à leitura, vimos concernente aos assuntos a serem tratados, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. E por fim, começamos a aprender tipos de sermão. Então nós vimos que existem 3 tipos de sermão, dos quais o primeiro nós estamos finalizando agora, né, que é o sermão temático. O sermão temático, que é o tipo mais simples de sermão. O que dificulta é que quando a gente fala sermão, dá a impressão que você vai falar para a pessoa tudo aquilo que ela vai desenvolver durante a sua fala, como pregador. Dá a impressão que o pregador ele pega um texto assim, sai lendo e decorando, e na verdade não é isso. Na verdade, a experiência, a convivência, o conhecimento da palavra de Deus, o feeling da pessoa, né, a expertise da pessoa, ajuda muito ela a ter essa desenvoltura. Quando você encontra uma determinada pessoa e você inicia uma conversa com aquela pessoa, se aquela pessoa for bastante comunicativa, vocês de repente vão ter bastante assunto, porque de repente você tem o hábito de falar bem e a pessoa fala bem também, então aquela pessoa é uma pessoa informada, ela tem assunto, ela tem conhecimento, você é informado, você tem assunto, tem conhecimento, então acaba desenvolvendo, vocês começam a falar e vão surgindo ideias. A pregação é a mesma coisa. E onde é que a gente escava? Onde que a gente busca assuntos para poder falar, para poder desenvolver quando está pregando? Na Bíblia. Na Bíblia. Então nós, ao longo desse curso, a gente tem aprendido que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, pesquisar a Bíblia, é o que nos ajuda a não deixar buracos na pregação, não ficar completando a pregação com né, sabe, né? Você fica né, e não tem assunto. Isso é muito ruim, é muito ruim. Então, a gente aprendeu a criar tópicos para poder manter um sermão organizado, a ideia do sermão, porque esses tópicos, eles vêm de onde? Eles derivam do tema. Quando você tem aquela faísca criativa, nós aprendemos, vejam as aulas que estão gravadas, vejam a apostila. Quando você tem aquela faísca criativa, que é o insight, que é a ideia, que é aquela coisa que aparece de repente assim sobre um determinado assunto, e você começa a pensar naquele assunto, a vontade de falar sobre isso, aí como que você faz? Você começa a pensar num título, num tema, e aí aqueles tópicos, que sejam 3, que sejam até 2, que sejam 5, depende, né? Esses tópicos, eles vão servirem de respostas ao tema, caso o tema seja uma pergunta, quando Jesus virá? Então aí, para responder essas perguntas, eu vou demonstrar olha só, já a desenvolvimento aqui da pregação, eu vou demonstrar para vocês como saber que Jesus virá.
Como podemos afirmar que Jesus virá? E aí você vai pesquisar no Google, você lança essa pergunta para o Google. A inteligência artificial, ela já vem como primeira opção das respostas das pesquisas no Google. Então já traz até sermões já encaminhados, com tópicos já tudo elencados ali. É um negócio fora de série, tá? Um negócio assim terrível. Então ajuda, né? E vem bastante informações e você não precisa pegar aquilo que vem pronto, mas você pega as referências te ajudam a responder a pergunta que você fez no seu tema. E aí você vai criando os tópicos baseado nas referências. E aí você pega aquela referência e você lê aquele versículo e você sintetiza aquele versículo. Quando Jesus virá? Aí você pega lá uma determinada referência, você lê aquele versículo, aí você sintetiza e aquela frase que você sintetizou, você cria um tópico. E assim você vai criando os tópicos do seu sermão, tá certo? Então, eu até tinha passado uma atividade aí no grupo, era para fazer dessa maneira. Fala, Arthur. Irmão, com relação à inteligência artificial, né? O irmão tá escutando? Estou ouvindo. Com relação à inteligência artificial, seria muito bom o irmão, não sei se o irmão, preparar um cursinho com como usar a inteligência artificial. Eu particularmente uso bastante, eu uso todo dia a inteligência artificial, até para criar sermão mesmo. Mas é bom para as pessoas porque acelera, mas você não pode usar como resposta, você pode usar só como estrutura. Porque como resposta, dá muita resposta errada. Mas como estrutura, é excelente. Porque você faz o sermão, aí você joga depois tudo lá, reestrutura, dê ideias, baseado naquele seu sermão, aí fica perfeito. É muito bom. A inteligência artificial, ela facilita a vida. O que acontece é o quê? Que a inteligência artificial, ela não pesquisa Bíblia. Ela pesquisa livros, ela pesquisa ideias, ela pesquisa um monte de coisa e, claro, você está falando de um assunto bíblico, ela pesquisa sermões, trabalhos que tem na internet, PDFs, um monte de coisa que tem na internet, a inteligência artificial pesquisa aquilo e traz para você. Qual a origem? A origem é daquelas pessoas que publicaram material na internet. Aquelas pessoas são de confiança? Aquelas pessoas, elas são corretas? Algumas sim, outras nem tanto. Esse é o problema. Então, tudo que você pega de resposta das pesquisas na internet, você não coloca no seu trabalho, no seu sermão, principalmente. Você vai verificar aonde? Na fonte original. Né? Se deu aquela resposta, você vai pegar a sua Bíblia e vai conferir. É isso mesmo? É verdade? Deixe-me ver. Deixa eu ver se o contexto tem a ver com isso. Então precisa ter essa forma de trabalho, né? Ter essa maneira, essa exigência, porque senão o que acontece? Você compra gato por lebre. É muito perigoso. Você acaba pegando coisas de seitas, como já comentamos aqui, e vai ser prejudicial. A sua fala vai ficar defeituosa e é muito triste, é muito chato. Né? Toda pesquisa ela precisa ser confirmada em mais de uma fonte. Né? A questão de um curso sobre inteligência artificial já é algo mais complicado, porque as pessoas têm dificuldade com a tecnologia. Tem dificuldade com a tecnologia e isso é complicado. É lógico que a gente pode dar alguma introdução, alguma base, alguma coisa bem simples, né? Mas para a gente poder entrar mesmo nisso, não tem jeito. Aí tem que ir fazer curso fora mesmo para poder lidar com a ferramenta. Tá? E tem muito material já disponível gratuitamente na internet para poder melhorar o entendimento sobre a inteligência artificial, tá bom? Maravilha. Então,
Dito isto, nós vamos finalizar o nosso módulo dando algumas dicas, né? Vamos pegar aqui a partir da página 36, onde ele fala não se desvirtuar do assunto central, que é uma coisa que nós orientamos durante esse estudo do do sermão temático, né? Onde é necessário, quando você escolheu uma frase de um versículo, quando você escolheu uma palavra de um versículo e você se propôs a trabalhar em cima daquilo, você precisa ser específico e focado, porque senão o que vai acontecer? Vai virar uma salada, né? Conforme ele mesmo coloca aqui, olha. Há pregador que começa um sermão falando sobre um determinado assunto, né? Como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, e logo se desvia do assunto, né? Se desvia do assunto, falando de coisas que não têm nenhum relacionamento com a segunda vinda de Cristo, como, por exemplo, Acã, a Torre de Babel, as pragas do Egito e etc. Já teve várias situações, não sei se vocês percebem, mas a gente consegue perceber. O irmão, ele lê um determinado texto. Aí quando você ouve um texto, se você conhece a história, se você conhece o fato que está sendo ali relatado, você já cria uma expectativa sem o pregador falar nada. Ele ainda não falou o que ele vai tratar, ele não deu um tema, ele não deu uma direção sobre qual que é o objetivo dele ali naquele momento. Até porque às vezes ele nem tem um objetivo muito claro, infelizmente. Mas aí você que já cria uma expectativa, fala, bom, provavelmente ele vai falar disso, disso e disso. Aí você fica esperando para ver, né? Aí daqui a pouco ele escorrega, ele pega um atalho e fala de um outro assunto. E os irmãos dão glória, maravilha, porque é um assunto importante, só que tem um porém. Não tem nada a ver com o tema, com um assunto que ele leu. Ele abandonou o texto. Isso é terrível. Isso é terrível. Ah, irmão, não pode ler outros versículos, outros livros? Pode, deve. O problema é esse, precisa ter a ver com o assunto, porque você escolheu um tema para o seu sermão, e o tipo do seu sermão, ele é temático, então você precisa estar naquele assunto, naquele foco, naquele ponto que você escolheu falar, né? Então, olha só, e ao terminar o sermão, os ouvintes não recebem nenhuma lição sólida de tudo quanto é pregado, porque ao pregar, o pregador faz uma verdadeira salada de assuntos. Então, veja, ler diversos versículos é diferente de ler versículos que não têm a ver com o assunto que está sendo tratado. Os diversos versículos que você pode citar, eles precisam ter a ver com o assunto que você se propôs a falar. Por quê? Porque eles são resposta para a pergunta do seu título ou do seu tema, né? Eles são linkados, eles estão ligados àquilo que você se propôs a trazer. E claro, aquilo você vai construindo, né, um raciocínio nas pessoas e depois você vai trazer a aplicação, onde através da aplicação a pessoa ela vai sair com aquele assunto no coração, na mente, pensando, refletindo, né, que seja de mudança, que seja de vitória, que seja de esperança, que seja, não importa, sabe? Então, por quê? Porque você construiu algo inteligente, algo que faz a pessoa fixar, ela guarda aquilo fica guardado. É maravilhoso. É dessa maneira que as coisas têm que funcionar. Nas últimas vezes que nós vimos a irmã Daiane pregar, a irmã Kátia pregar, elas se propuseram a trabalhar em cima de um assunto, em cima de uma palavra, e se desenvolveram e focaram naquilo ali. Pesquisaram versículos
que tinham a ver com aquilo que elas se propuseram a fazer. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. E nós temos condição de fazer isso porque é simples, é uma forma simples. Vocês vão ver nas próximas aulas, quando nós formos estudar os outros tipos de sermão, o nível de exigência sobe muito. Eles são difíceis, por isso é muito difícil de ver pessoas pregar daquela forma. Tá bom? Maravilha. Seguindo, a fim de que isso não venha a acontecer, o pregador deve se limitar ao tema central do sermão, que aqui no nosso caso, né, foi aspectos da segunda vinda de Cristo, um dos sermões que ele tratou aqui nos exemplos, né, que ele deu. Variedade de temas. A Bíblia é uma fonte inesgotável e nela o pregador encontra temas para pregar durante toda a sua vida. Mas para isso ele precisa estar sempre em sintonia com o Espírito Santo de Deus, a fim de não encontrar dificuldades para ver essas grandezas espirituais e maravilhas escondidas atrás de suas letras. Então, com a Bíblia, né, conhecendo a palavra de Deus, a gente percebe que o tanto de coisa, o tanto de assunto que tem é algo tão rico, uma fonte inesgotável, como nós acabamos de ler. Você encontra orientações como tratar uns aos outros, né, como conviver, como responder de forma branda, e por aí vai afora, um monte de coisa. Então, conhecendo a palavra de Deus, lendo, pesquisando, vendo como Deus tratou com as pessoas, como as pessoas responderam a Deus, como as pessoas buscaram a Deus no momento de dificuldade, como foram agradecidas a Deus, né, no momento que Deus tratou com elas e deu resposta às suas buscas. Então, através de tudo isso, a gente consegue encontrar temas maravilhosos para desenvolver os nossos sermões. Fala, Arthur. Uma pergunta. É estranho você pegar um contexto, por exemplo, pega uma história de Jesus, uma história só, e você criar vários sermões em cima daquela única história? Não achar ruim? Sempre, quando for pregar, fala assim, irmão, provavelmente você já viu essa leitura, mas agora é outra situação. O que o irmão acha? Então, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A única coisa é que você não precisa repetir que a palavra é conhecida, parece que está batido, mas não vamos falar diferente, vamos fazer um outro enfoque, esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, fica uma expectativa, porque quando você lê aquela palavra, é como eu já tinha falado antes, as pessoas já criam uma expectativa, tipo, já sei que ele vai falar. Aí, se você já tiver pregado há pouco tempo a respeito naquela passagem, a pessoa vai falar, mas ele vai falar de novo daquilo. Aí você traz uma outra visão, uma outra forma, um outro enfoque, uma faceta que as pessoas ainda não tinham visto. E isso é importante, é gostoso. Você pega, por exemplo, o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, e você começa a escavar ali preciosidades e sai daquele lugar comum. Cada vez que você lê, sabe? Aí a pessoa vai ficar esperando que você vai repetir aquele... Você vai e traz outra coisa. E isso acontece muito, muito. Por quê? Porque enquanto você está pregando aqui no Salmo 23, está falando uma coisa, lá na outra igreja tem outra pessoa pregando o mesmo salmo e falando totalmente diferente de você. Então você mesmo falar 2, 3, 4, 5, 10 vezes no mesmo versículo e conseguir trazer coisas novas, não tem problema nenhum, não é errado e nem é ruim, é ótimo, é maravilhoso. Fala, Kátia.
Aproveitando a deixa aí, senão vai ficar aula particular só do Arthur. Tô brincando, Arthur. Me incomoda muito quando eu escuto um pregador e fala assim, eu vou pregar sobre esse assunto, e eu preguei recentemente, aqui ou em outra igreja. Isso é uma fala que murcha totalmente a minha expectativa que eu tava para uma palavra, e daqui a pouco, quando ele fala que eu já preguei, de repente ele nem precisava falar isso, né? Às vezes a gente até sabe assim, nossa, mas eu já ouvi essa palavra. Pode ter sido a mesma pessoa, do mesmo pregador ou de outro, né? Mas quando fala, eu vou pregar aqui, eu preguei recentemente, eu preguei, isso daí dá uma gelada mesmo no sermão para quem está na expectativa, né? Só aproveitando essa deixa aí de repetir, ou que ele falou de ter um único versículo, você ter várias mensagens, é diferente. Mas quando a gente escuta uma pessoa falar assim, eu tô pregando aqui, mas acabei de pregar não sei aonde, eu já preguei mês passado, vou voltar aqui, é triste. É muito ruim. Tem uma série de frases infelizes que os pregadores deveriam apagar, né? Principalmente as que envolvem a falsa modéstia. Tem pregador que gosta de falar assim, eu não sou pregador, eu não sei pregar. Isso tudo é falsa modéstia. Não sabe pregar, vai para casa, senta no banco, volta para o banco, dá lugar para outro, dá lugar para quem sabe pregar. Está fazendo o que aí? Solta o microfone. É um pouco bruto falar isso, mas é bem isso mesmo. Entendeu? É hora do pregador. Você não é pregador? Sai daí. Não é para você. Agora, esse negócio de falar que pregou, que já pregou, né? É chato. Eu também não gosto. Você entendeu? Sabe que teve um tempo que eu comecei a anotar as pregações. Então, eu peguei a minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia toda marcada com data. Eu comecei a marcar a data que era pregado em determinado local da Bíblia e o nome do pregador. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque passava 6 meses, 1 ano, voltava naquela mesma pregação. E começou a repetir isso, começou a acontecer isso com mais de uma pessoa. Eu falei, não, vou parar com isso, não vou marcar mais. Não vou marcar mais. Você sabe por quê? Porque é muito ruim isso. É muito chato. Você entendeu? Eu, assim, evito o máximo. Às vezes, não tem jeito. Às vezes é uma direção que o Espírito Santo está te dando. Às vezes é uma pressa que você foi pego de surpresa e você já tem uma facilidade com aquela palavra e você tem ela no celular, ou tem num rascunho na Bíblia, ou você tem ela muito viva na memória e você quer trazer e vai ser funcional. Ok, acontece, nós estamos chamando isso de exceção, mas isso não pode ser regra. A gente precisa ter aquele perfil do fuçador, sabe, do pescador, daquela pessoa que vamos achar a palavra boa agora, um garimpeiro. O pregador ele tem que ser um garimpeiro. Olha, você pega esse livro aqui, mas é tanta coisa que tem. Nós lemos agora que é uma fonte inesgotável, mas é mesmo. Mas é mesmo. Então, por exemplo, você às vezes está com algum tempo, né? Hoje está muito comum a gente perder bastante tempo com coisas fúteis, que não vão trazer nada para a gente, além de alguns sorrisos, alguns momentos de descontração e tal, mas não vai acrescentar nada na nossa vida. Se a gente conseguir usar um pouco desse tempo do não fazer nada para pegar a palavra de Deus e começar a dar uma olhada, sabe, começar a ler alguns textos, e deixar o Espírito Santo ministrar o coração e você começar a rascunhar algumas coisas. Sabe, começar a rascunhar algumas coisas, você já começa a encaminhar sermões que vão ficando já
preparados. Pré-preparados. Ficou boa essa palavra, né? Por quê? São despertamentos que você recebe naquele momento e você vai lendo palavras que te chamam a atenção, situações, ocorrências com pessoas que te chamam a situação. Por quê? As pessoas, elas são as mesmas no sentido de características, de necessidades, desde sempre. Então, o que aconteceu com aquelas pessoas lá atrás? A forma que Deus agiu com elas, aquilo é uma característica de Deus. É uma forma de Deus se relacionar com o ser humano. Então você tem como usar aqueles princípios em qualquer tempo para poder ensinar, para poder ministrar. Porque os grandes pregadores, começando lá pelo apóstolo Pedro, quando ele começa a pregar lá no dia do Pentecoste, ele começa a falar desde Moisés. E ele vem trazendo um relato tremendo, maravilhoso, até chegar naquele momento que eles estavam ali. Então veja que a palavra de Deus, ela é atemporal e você vai encontrar muito assunto. Então não tem essa necessidade de você ficar fechado num único assunto. Não tem essa necessidade de você ficar repetindo o mesmo assunto. Passa 2, 3 meses, você tem a oportunidade, você volta naquele assunto, porque você teve facilidade, teve uma boa aceitação, né? Então você vai e fala de novo, e fala de novo. E, meu Deus do céu, tem quem aguenta. Fica ruim, né? A repetição, ela tem muita gente que defende, tá? Isso aí. Tem muita gente que acha que não tem problema. Inclusive, olha, eu vou citar um exemplo aqui, não é antiético, não. O pastor Benedito, ele tinha um caderninho com vários sermões do pastor Magalhães. Você acredita nisso? Ele tinha. E aí, desgastante, o que é desgastante? Ele tinha um caderninho com sermões do pastor Magalhães. Então, por exemplo, imagina, um dia você estava lá na igreja do pastor Magalhães, ou lá na sede, e o pastor Magalhães pregou uma determinada palavra. Aí você está lá na sua igreja, aí irmão vai pregar, e começa a pregar, e você fica, eu já ouvi essa palavra. Eu já ouvi essa palavra. E fala as mesmas coisas, cita os mesmos exemplos. Ah, irmão, fica ruim. Porque isso tem uma palavra aí que define tem uma palavra aí. Quando repete a palavra, não, falta de originalidade. Falta de originalidade. É uma cópia. É ruim. Eu não gosto. Eu evito assim ao máximo. Eu quebrei a cara uma vez. Eu fui com a Kátia num evento. Aí chegou lá, sabe quem repetiu o sermão? 2 pastores, que são pastores assim, top. Um deles é o pastor Deiró de Andrade, que ele é presidente de uma Assembleia de Deus de São Mateus. Ele repetiu uma palavra que eu já tinha visto uma palestra com ele, e eu falei, mas vai falar desse assunto? Ele falou aquele assunto, só que ele acrescentou muitas coisas. Isso é bom, isso é maravilhoso, é importante, é gostoso. Ele superou, foi muito bom. O outro exemplo, pasmem, pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele falou que ele ia pregar, eu falei, isso aí eu já conheço. Já sei essa pregação, eu já conheço todinha. Porque eu já tinha visto também ele numa palestra, já tinha visto ele trazer aquela palavra. Mas só que ele mudou, ele acrescentou muito, foi assim, tremendo.
Foi maravilhoso. Então ele não foi uma cópia, ele não foi uma fita que colocou para rodar e ficou falando a mesma coisa tudo de novo. Não, ele deu uma temperada assim que ficou maravilhoso. Fala aí, Arthur. Irmão, uma coisa que com certeza conta muito é espontaneidade, né? Sim. Vamos falar que se uma pessoa for pregar eu vi você pregando alguma coisa, aí eu vou querer meio que fazer uma cópia. Mas se eu fazer algo, uma cópia, eu pôr muita espontaneidade, claro, tudo direcionado por Deus, e muito de mim, vai ser como se eu tivesse mesmo tema, mas algo novo, sabe? É sim. O ruim é quando a pessoa literalmente quer seguir ali nos mesmos... O plágio. No mesmo time. Aí... É horrível. A pessoa até se perde. É ruim? Claro que é ruim. Você vê que eu teve alguns trabalhos quando eu estava na faculdade que eu ia fazer, que tinha que fazer os projetos lá. Eu pegava projetos e o pessoal falava assim, olha, não copia porque a faculdade tem um programa que pega plágio. E se tiver 10%, me parece, tinha uma porcentagem lá. Se tiver uma determinada porcentagem lá, você vai zerar. E aí é pior, é horrível. Ah, eu pegava, eu fazia um balaio de gato, rapaz. Porque eu não pegava o trabalho e copiava o trabalho. Uma vez o cara fez isso. Aí ele mandou para mim, para eu poder corrigir. Eu falei, meu irmão, você tá querendo o quê? Acabar com nós? Porque, para azar dele, eu já tinha visto aquele trabalho. Aí, quando eu peguei aquilo ali que ele mandou, que eu olhei, eu falei, meu irmão, você me desculpa, cara, isso aqui vai derrubar nós. Não, como assim? Como assim, cara? Eu tenho esse trabalho aqui no meu computador, cara. Antes de você me mandar, eu já tinha ele aqui, porque eu já tinha visto esse trabalho aqui. Aí lá vai eu. Fui ponto por ponto, fui mudando verbos, mudando uma série de nomes, mudando coisas. Por quê? Ia tomar pau. Tiramos uma nota boa? Fomos aprovados? Show de bola. Mas era um outro trabalho. Era uma outra coisa. Por quê? Porque ele teve que mudar. O plágio é terrível. Então o pregador ele não pode ser um plagiador. Né? Eu vou pegar a palavra que o pastor Carlos pregou, achei boa, achei maravilhosa, fiz todas as anotações e agora vou ter que pregar igualzinho ele pregou? Não, querido. Claro que não. Você pode pregar aquela palavra, naquela passagem, aquele versículo, tudo bem, mas é agora a sua forma de falar. É agora o seu sentimento. O Espírito Santo vai falar com você agora, para você ministrar, para você usar as suas palavras. Você não tem que usar os exemplos que ele usou, não tem que fazer a sequência que ele fez, não tem que usar as mesmas palavras que ele usou, é uma outra palavra, meu irmão. E mesma coisa quando você vai repetir o seu sermão, que acontece muito, infelizmente. Se você for falar tudo de novo, meu irmão, vai ficar maçante. Fica maçante. Sabe por quê? Porque tem pessoas que lembram. A maioria lembra. A maioria lembra. E é tão ruim. Meu Deus do céu, é terrível. E se fizer como a irmã Kátia falou ainda, falar, irmão, eu preguei isso aqui há algum tempo, estou pregando de novo. Aí matou. Aí judiou de nós, né? Bom, vamos lá. Agora ele vai entrar num comentário importante aqui que pode ser curiosidade da maioria de nós, né? Como escolher o tema? Vamos ver se resolve essa situação. Ao estudar tematicamente os textos bíblicos, às vezes o pregador se embaraça no momento de uma escolha apropriada para o seu sermão. Nesse caso, devo dizer que a escolha do tema não deve ser feita de forma arbitrária ou precipitadamente. É interessante isso aqui, o seguinte, o sermão, ele não começa pelo tema. Acredita nisso? O tema, ele é como a cereja. Você pensa as ideias, você pensa o assunto, e depois que você
já tem aquilo mais ou menos com o corpo, aí você consegue pensar o tema, que o tema ele é como uma sintetizada, sabe, daquilo. É uma sintetizada daquele todo. Aí você coloca aquele tema ali, né? Porque você já tem tudo aquilo pronto. Agora, quando você tem aquele tema, você coloca um tema, quero falar sobre isso, aí você vai começar a desenvolver, é um pouco mais complicado. Mas também acontece, mas é mais difícil. Agora, quando você tem a ideia já pronta, você já teve aquele sentimento, e você vai desenvolvendo, vai anotando versículos, fazendo as referências, tudo direitinho, e aí depois você pega uma síntese daquilo ali para criar o tema, ó, fica bacana, fica muito bom. Então, ó, há casos que o pregador se impressiona com um determinado tópico só porque é bonito ou bem poético. Mas às vezes há também casos em que o pregador está procurando um assunto que se enquadra na situação em que se encontra uma determinada pessoa, visando espancá-la ou elogiá-la. Nesse caso, devo dizer que tal pregador, além de estar fugindo da ética horizontal, que é o amor ao próximo, está se ausentando também da mística vertical, que é o amor a Deus. Então, uma pregação, um sermão, nunca deve ser trabalhado com a motivação de atacar alguém. Sabe quando você conhece um assunto a respeito de alguém e você quer usar aquele momento da pregação para atingir alguém? Isso é terrível. Teve uma vez que alguém veio falar comigo e falou assim, olha, tal dia você pregou a respeito de tal coisa, eu fiquei, rapaz, pensando naquilo que você falou. Eu falei, é mesmo? Como é que foi? Não, que você tratou de um assunto assim, assim, tal, 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 e eu fiquei pensando que você só falou sobre aquilo porque você viu eu fazer tal comentário. Falei, não, peraí, irmão, vai mais devagar. Como que eu vi você fazer tal comentário? Aonde? Como assim? Não, porque eu publiquei lá no Facebook, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, eu nem vi seu Facebook. Eu não vi a publicação que o senhor está falando. E ainda que eu tivesse visto, eu não podia jamais usar o momento da palavra para poder tratar de um assunto que você falou, que eu não sei nem por que você falou. Não existe isso. Olha, antes de tudo, isso é antiético. É errado. Se eu percebi que você fez alguma coisa e eu tenho autoridade para chegar em você e te orientar e te direcionar, eu vou falar com você. Eu não vou pegar o microfone na igreja, no momento da palavra, para te orientar uma coisa que eu tenho que fazer com você pessoalmente. Ficar jogando indireta, não existe isso. Não pode. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O púlpito, o momento da pregação, não é momento de atacar ninguém. Ficar sabendo a respeito do assunto de alguém e falar, já sei, vou pregar aqui porque tal pessoa... Negativo. Isso não é bom, isso não funciona, tá certo? Olha, para que nenhuma das duas coisas aconteça, ou seja, nem que haja problema no amor horizontal e nem no amor vertical, o pregador deve estudar a palavra de Deus sem nenhum preconceito, a fim de encontrar nela lições de vida para os seus ouvintes. E isso deve ser feito a punho de oração e renúncia. Então, antes de falar a palavra de Deus, precisa falar com Deus da palavra. A gente precisa falar com Deus da palavra. A gente estuda, a gente pesquisa, mas a gente busca a Deus também para Ele dar direcionamento, para Ele inspirar no momento que a gente estiver ministrando, estiver falando a sua palavra.
porque ele sabe a necessidade da igreja, né? E ele vai nos direcionar e vai nos usar se nós formos um vaso de honra. Amém? Maravilha. Olha, com essas palavras não quero dizer que o pregador não deva adequar seu sermão às necessidades de alguém ou às circunstâncias sociais, mas que ele não deve fazer isso de forma arbitrária, visando tirar proveito pessoal, né? Que é bem diferente. Fala aí, Arthur. Irmão, a pergunta. Essa é uma pergunta, se o irmão também não quiser responder, irmão não precisa responder, não. Então, Já não quero. não, que é um pouco longo, também um pouco polêmico. Os irmãos de antigamente, que pregavam. Hoje o irmão já tem um certo conhecimento, o irmão percebe que tinha muito erro dos irmãos de antigamente. Minha dúvida muito, porque tem um pensamento assim, um pensamento no meio da igreja, assim, né? Antigamente o irmão não sabia falar, mas pregava. Na hora que ele pregava, a igreja... Mas se você for analisar muito daquelas pregações antigas, era nada com nada, entendeu? O pessoal nem entendia. Quando eu pus aqui na minha cabeça algumas pregações antigas que eu vi, você nem entendia o que o cara quis dizer. Mas a igreja pegava fogo. A igreja pegava fogo. Mas você não entendia nada. Então, quando você pensou a opinião do irmão, o que foi que aconteceu? Os irmãos também não quiser responder, fiquem em paz, tá, irmão? Não, então, na verdade, olha, essa questão do antigamente em relação ao agora, principalmente a nossa igreja pentecostal, ela é muito taxada como preguiçosa quando se trata de conhecimento. Hoje, a igreja pentecostal ela está num outro nível, tá? Temos faculdades já, temos muitos teólogos nas igrejas Assembleia de Deus. Hoje nós temos, mas há algum tempo atrás era só os presbiterianos, os batistas. Eles, desde 1800 e qualquer coisa, eles já são os top. Os livros de teologia, na sua maioria, é tudo deles. Se você pegar agora de 1960, 1970 para cá, já tem bastante material de pregadores pentecostais, de teólogos pentecostais, mas é uma quantidade bem menor se comparado aos teólogos reformados. O que acontece? Da mesma maneira que os pregadores, os dirigentes, eles eram simples, não tinha muito conhecimento, a audiência, o público, os irmãos que estavam na nave da igreja eram igualmente simples. Eram pessoas sem muito conhecimento também. Então, era uma dependência total do Espírito Santo. Por isso acontecia isso. Por isso tinha esse efeito. Ao ponto de que as pessoas que estavam ouvindo não tinham aquela condição de questionar o que o pregador tinha dito. Como assim ele está falando isso? De onde ele tirou isso? Não tinha esse sentimento. O pregador dava glória lá, a igreja dava glória lá e o negócio era maravilha. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. E realmente foram muitos erros, muitas coisas erradas, muitas coisas aconteceram sim, né? Mas os irmãos davam lugar ao Espírito Santo. De alguma forma, o Espírito Santo manteve eles firmes, o Espírito Santo falava ao coração deles e os fortalecia. E por isso a igreja não parou, a igreja se desenvolveu, é a igreja que mais cresce, né? O movimento pentecostal é muito forte, até hoje. Agora, o que está acontecendo hoje? Você tem doutores na nave da igreja, você não pode falar de qualquer jeito. Não é que não pode por conta de
por conta de que vai ter alguma retaliação. Não, é que fica desagradável, fica desconexo. Né? Os nossos jovens hoje, você pega aí um Davi da vida, um João da vida, eles estão aí terminando o segundo grau técnico. A linguagem deles, as coisas que eles aprendem é de um alto nível. Daqui a pouco eles estão entrando na faculdade. Você pega a Natália aí, ela já está, sei lá, no terceiro ano de faculdade de psicologia, psicopedagogia, um negócio assim. São pessoas que são críticas. Eu não estou falando críticas no sentido de falar mal dos outros, não, de ficar questionando os outros. Estou falando crítica no sentido de analisar as coisas, não engolir qualquer coisa. Então, enquanto pessoas que vai ministrar a palavra de Deus, a gente precisa falar direito, a gente precisa pesquisar para ver se aquilo é daquele jeito mesmo, porque senão a gente corre o risco de uma determinada pessoa levantar lá na nave da igreja e falar: irmão, me perdoa, mas não é assim. Não é assim conforme o irmão está falando. Tem alguma coisa aí que não está batendo, irmão. Pode acontecer isso. E é muito desagradável se a pessoa estiver certo. É muito triste. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Hoje é muito diferente de antigamente. Realmente, os irmãos eram muito simples, mas a igreja toda era simples. Hoje em dia nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos teólogos, temos pessoas preparadas, pessoas com conhecimento. Então a gente tem que falar certo. É uma obrigação nossa buscar formação, desenvolvimento, para não acontecer esse tipo de coisa. Tá bom? Maravilha. Para a gente finalizar e encerrar, já que o nosso horário já está chegando, né? É certo que sempre que puder, o pregador deve adequar sua mensagem às situações atuais, como por exemplo, né? Dia de finado é uma mensagem específica, né? Ele tem que falar voltado para aquele assunto, como nós aprendemos lá algumas lições aí, algumas páginas para trás, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, né? É tão bom quando você vai num culto específico assim e o pregador ele adequa a palavra àquele dia. Muitas vezes a gente vê que não acontece isso. Eu fico esperando, sabe? E muitas vezes não acontece, porque não existe essa preocupação, né? Não sei porquê, mas muitas vezes se repete esse tipo de coisa, tá? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia da Independência e por aí vai afora. Ou até mesmo numa situação individual em que alguém se encontra, né? Que às vezes pode precisar precisar uma ministração voltada para aquele fim ali. Porém, o pregador nunca pode esquecer que isso só deve ser feito pelo amor, a fim de construir, e nunca como desforra, visando destruir ou vingar de alguém. Então, nunca pode ser para prejudicar, porque a palavra de Deus ela é para edificar, ela é para consolar, né? Ela é para fortalecer, não é para diminuir, não é para destruir, não é para atacar. Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. Para finalizar então, na página 37, ao pregar a palavra de Deus, devemos deixar nossas emoções de lado e entregar a mensagem do Senhor limpa, sem mistura, desprovida de qualquer sentimento pessoal. Só assim podemos ter certeza que fomos um canal entre o céu e a terra, entre o Criador e a criatura. É isso. Amém? Então veja que são coisas que uma pessoa que não estuda a teologia, uma pessoa que não tem o conhecimento das regras da homilética, ela pode simplesmente entrar por esses caminhos que nós acabamos de aprender que não deve acontecer,
E é muito triste, porque o Espírito Santo ele não age nessas coisas. E sem o Espírito Santo, uma pregação, sabe o que ela é? Um mero discurso. Não serve para nada. Fala, Kátia. Quando você leu aí devemos deixar as nossas emoções de lado e entregar a mensagem do Senhor limpa. Isso. O que você quer dizer com deixar as nossas emoções de lado? Você está falando da emoção, sentimento? Ou você está falando da emoção, você está falando do que eu entendo que seja uma verdade e não do que a Bíblia diz? Não, essa questão das emoções que está colocada é no sentido da gente se deixar levar por sentimentos que são negativos, problemas de relacionamento, sabe? Problemas de disputas. Você querer tratar essas coisas no momento da palavra. Não deve acontecer isso. Essas coisas não devem ser trazidas para o momento da palavra. Então a pregação ela deve excluir tudo isso aí. Então esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento tem que ser deixado fora. Não a emoção no sentido da alegria que você recebe para poder ministrar aquela palavra. Não é essa a emoção que é para ser deixada de lado. Essa emoção é parte. Porque a pregação ela funciona da seguinte forma. Primeiro, a palavra fala com você. Quando você vai pregar, aquilo já está interiorizado em você. Tanto que quando você faz um esboço, por exemplo, você não escreve o texto todo que você vai falar. Você coloca tópicos, você coloca pontos, mas quando você olha aquele ponto, você consegue desenvolver ele, o assunto que você quer falar. Por quê? Porque aquilo já está dentro de você. Você já sabe o que você tem que falar. Só de olhar aquela frasezinha anotada ali, você já sabe o que você tem que falar, né? E é maravilhoso, é suficiente, né? As anotações. Então é isso. A emoção, ela faz parte sim, mas não no sentido desses sentimentos negativos, né? Essas atitudes equivocadas que acaba sendo prejudicial e vai atacar alguém, maltratar, né? Não é correto, tá bom? É esse o sentido aí. Deu para entender aí? Deu para entender. Maravilha. Mas lembrando de que a própria palavra ensina que diante de a gente entregar um louvor ou uma mensagem, a gente tem que estar em paz com o irmão, livre de qualquer sentimento. Perfeito. É isso mesmo. Então, não tem como, né, essa questão do você estar com alguma reserva, alguma situação com alguém, você querer entregar alguma coisa no altar do Senhor. Você vai perder seu tempo. Vai ficar por terra, o negócio vai cair por terra, não vai funcionar, não vai ter uma ação do Espírito Santo naquele negócio, simplesmente porque a sua intenção ela não é boa e isso vai ser realmente prejudicial. Maravilha, meus queridos? Olha, assim nós encerramos esse nosso módulo. Nós vamos dar uma pausa. Hoje essa é a última aula, tá? Não vamos ter aula gravada na semana. Essa é a última aula do nosso módulo e nós vamos dar uma parada. Nós devemos retornar, eu não vou lembrar a data agora, depois eu coloco lá no grupo lá, o dia que a gente retorna, tá bom? Mas provavelmente é lá depois do dia 12, eu acho. Provavelmente no dia 13 de janeiro. Depois eu confirmo para a gente poder colocar certinho. Tá? A irmã está perguntando se nós vamos ter confraternização. Na verdade, do meu gosto, tá? A gente teria hoje uma aula ao vivo com todos os alunos e certamente depois a gente teria alguma coisa. Mas, infelizmente, é um mês assim de muitas atividades. Os irmãos aí que não estão assistindo a aula hoje estão ensaiando peça. Os dias vagos que tem na igreja, eles estão usando para ensaiar a peça para apresentar no domingo. Então, assim, a gente não tem esse dia, esse tempo para confraternizar. Mas a gente fica aí mais ou menos programado
talvez para o final do último, quando terminar essa matéria, a gente pode de repente fazer alguma coisa assim, a gente pode pensar. Vamos deixar passar o tempo aí, né? Aí quem sabe a gente faz algum bem bolado, alguma coisa bem bacana aí. Outra coisa, aproveitando que a gente tem um minutinho aqui, eu conversei com o pastor e propus a ele de no mês de janeiro, a partir da segunda quinta-feira, porque a primeira quinta-feira é dia 2. Eu nem vou estar aqui no Brasil. Então, na segunda quinta-feira, a gente começar a usar o espaço do culto no momento da pregação com os alunos que estão estudando. Alguns alunos já se propuseram a participar, vão aí preparar um sermão temático, baseado no que a gente aprendeu, tá bom? Desenvolver um sermão temático, né? Aí eles vão escolher o tema, vão escolher o versículo, as referências. Quiser me mandar para eu dar uma olhada se tá bom, se é isso mesmo, se tá correto, pode mandar. E assim, o mês de janeiro tá por nossa conta. Ainda falta uma pessoa se candidatar aí, eu já tenho 3 pessoas que já aceitaram o desafio e eu tenho certeza, vai ser bênção. Então já é uma oportunidade da gente colocar em prática o que a gente começou a aprender, tá? Tem muita coisa ainda para frente aí, tá certo? Então, eu quero aqui já finalizar, vou dar a oportunidade para o Arthur aqui ainda. Pode falar, Arthur. Pode ser eu? Eu vou mandar para as pessoas? Fechou. Pronto. A gente precisava de 4, só faltava 1. Agora não falta mais ninguém, nem adianta chorar. Fechou a turma aí com o Arthur. Beleza, Arthur? Seja bem-vindo ao time. Maravilha, então. Vamos agradecer a Deus e já finalizar essa aula. Pai de amor, Deus de maravilha, obrigado, Senhor, por este tempo. Ó, Jesus amado, aprendendo um pouquinho mais, Pai, como te servir melhor, meu Deus. Ajuda-nos, dai-nos graça, sabedoria, disposição, envolvimento na tua obra, Senhor, para te servir, ó Pai amado, com qualidade, para te servir, ó Pai, de verdade, Senhor, para que haja resultado e o teu nome seja glorificado. Dai-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Mas, irmão, também. Amém. Fica com Deus.